Vamos aproveitar que você está em pé. Eu queria orar ao Senhor pedindo a direção dEle para esse tempo em que a gente vai estar juntos meditando na palavra do Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque cada um de nós, de alguma maneira, temos marcas do teu amor na nossa vida. Alguns podem tê-las mais conscientemente. Outras, Senhor, talvez não tenham percebido a grandeza do teu amor por eles. Mas todos nós somos alvos do teu amor. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, Senhor, como povo, como comunidade de fé, nós queremos glorificar o teu nome, porque essas marcas representam transformação, essas marcas representam consolação, essas marcas representam o teu braço forte que nos envolve. E agora, Senhor, quando vamos meditar na tua palavra, ajuda-nos a perceber a tua voz, a ouvir os teus conselhos e aplicar a nossa vida à tua palavra. Que esse tempo seja o tempo do Senhor em nós. Ó Pai, usa a experiência de cada um, o momento de vida de cada um, e faz com que a visitação do teu Espírito se revele individualmente, e que nós possamos entender que o Senhor se manifestou para mim, porque o Senhor nos ama individualmente. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 6 a 9. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 6 a 9. Primeiro livro da Bíblia, está fácil para a gente localizar. Nós temos estudado esse livro e estamos agora olhando para Abraão, pai da fé, que está fazendo uma peregrinação de fé. Ele sai de Ur dos Caldeus, passa lá no norte ainda, onde morre seu pai, Tera. Ele enterra o seu pai, ele continua a sua viagem, chega a Canaã, e ele vai a um lugar chamado Carvalho de Moré, onde existe um lugar de culto, porque ele agora queria reencontrar o Deus que havia falado com ele lá em Ur dos Caldeus, e saber o que eu faço agora. Mas ele não encontra esse Deus no Carvalho de Moré, ele vai encontrar esse Deus numa revelação íntima com ele. E agora ele constrói um altar. E depois ele vai para Betel e constrói outro altar. E a gente vai ver esse homem construindo vários altares ao longo da sua peregrinação de fé. E os momentos em que ele não constrói altar, é porque de alguma maneira ele se desviou, se afastou do propósito de Deus, como o capítulo 13 do livro de Gênesis. Mas cada vez que ele volta para o projeto de Deus, ele reconstrói o altar. E o nosso desejo é entender o que essa construção de altares na peregrinação da fé significou para Abraão e significa para nós. A Bíblia diz assim: Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. E naquele tempo os cananeus viviam nessa região. E ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. E também neste lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. E daí ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Nós vimos hoje pela manhã, quando começamos a estudar esse texto, que a palavra altar aparece no Velho Testamento 400 vezes. Nessa noite eu queria continuar olhando o que significava a construção de altares. E o segundo aspecto que a gente vai ver aqui
era que cada altar que Abraão construía era uma expressão não só do compromisso, mas da adoração a Deus. Quando nós somos tocados por Deus, nós precisamos corresponder ao amor que o Senhor nos revela. E cada pessoa vai expressar essa adoração de modos diferentes. Por exemplo, tem gente à beça aqui na frente. E quando a gente toca hinos de louvor a Deus, com esses instrumentos, a gente está celebrando a adoração a Deus. Mas quando você está aqui num culto, você está celebrando a adoração a Deus. Quando você vive um momento na presença de Deus e sente a presença do Senhor Jesus, o seu coração se derrama em adoração. Na Bíblia, por exemplo, quando aquela mulher que foi perdoada dos seus pecados, chega naquela reunião em que Jesus está lá conversando com pessoas importantes, e ela não está nem aí porque Jesus está conversando com as pessoas importantes. Ela entra, chega aos pés de Jesus, e a gente tem que lembrar que naquele tempo as pessoas se reclinavam para comer. Eles deitavam como se fosse num divã, apoiavam os seus cotovelos e os pés ficavam para trás, e eles pegavam a comida com a mão e comiam. Enquanto ele estava comendo, ela chegou por trás, viu os pés de Jesus sujos de poeira e começou a chorar diante dos pés do Senhor Jesus. E quando as lágrimas começaram a gotejar, e aquelas marcas ficavam ali caindo da lágrima na poeira, ela não teve dúvida, ela desatou seus cabelos e foi lá enxugar os pés do Senhor. Ou quando Marta, né? Não, Maria recebeu Jesus na sua casa depois de ter ressuscitado o seu irmão Lázaro. Ela vai e pega aquele óleo que era comprado para a noite de núpcias do casamento de uma moça, era a parte mais importante do seu enxoval. Ela vai lá e quebra aquele vaso, e o perfume invade toda a casa, porque naquele momento ela estava construindo um altar e dizendo: o Senhor é tremendo, Ele tocou a minha vida, Ele me abençoou. E cada vez que você adora a Deus, você constrói um novo altar, reconhecendo a presença e o poder do Senhor. Eu me lembro, alguns anos atrás, estive na Índia, e lá na Índia eles têm uns costumes diferentes, né? Então eu estava com um pastor de uma igreja na Índia, e ele foi entrar no púlpito, e ele tirou o sapato, deixou lá fora e subiu aqui na plataforma como eu estou. Bom, eu estou num lugar diferente, né? E o que você faz num lugar diferente? Você imita as pessoas. Eu tirei meu sapato também, mas eu não tinha entendido por que eu tinha tirado o sapato. Aí eu estou lá, passo o culto. Quando termino o culto, eu perguntei para o pastor, falei assim: escuta, por que você tirou o sapato para subir no púlpito, né? E eu percebi que isso era uma coisa mais ou menos normal para várias igrejas que a gente foi lá. E ele disse assim: porque aqui nessa terra a gente tira os sapatos para entrar nos lugares sagrados, e durante toda a minha vida eu tirei os meus sapatos para deuses que não são deuses. Como eu não vou tirar os meus sapatos para o único Deus vivo e verdadeiro? Sabe, a gente constrói altares com pequenas expressões da nossa devoção e do nosso amor. Cada um vai ser diferente, mas quando nós somos tocados por Deus, nós somos convocados pelo Espírito a celebrar Jesus como Senhor da nossa vida em adoração. Porque cada vez que Abraão construía um altar, não era a oferta que estava sendo colocada no altar. A oferta era só um símbolo. O que estava sendo colocado no altar era o Abraão, aquele homem que um dia Deus amou, falou com ele lá em Ur dos Caldeus,
e que sentiu a presença de Deus sendo renovada ao longo da sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso, que na nossa fé cristã, o altar é quando nós mesmos nos apresentamos como sacrifício vivo ao Senhor. Diz a Bíblia: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Antes da música desses instrumentos, Deus quer que você se coloque no altar dele. Antes de uma oferta que você traz no culto, Deus quer que você se coloque nas mãos dele. Antes de uma expressão litúrgica qualquer, a verdadeira adoração é quando eu me coloco no altar de Deus. Eu sou a maior oferenda. Queridos, quando a gente ama alguém, o que a gente espera da pessoa que nós amamos? O que é a coisa mais natural que a gente espera? O amor dessa pessoa. Não é assim? E sabe o que é adoração? É quando Deus que me ama toca o meu coração e eu sou constrangido pelo amor dele e eu respondo com o meu amor. E aí os gestos, eles têm significados diferentes, porque eles expressam o amor. Eu já disse isso aqui, mas foi tão impressionante na minha vida que eu vou repetir. Alguns anos atrás, uma ovelhinha nossa estava para morrer. Estava em estado terminal de câncer, e a gente foi fazer uma visita para essa ovelhinha, e a gente ia sair de viagem, e eu não sabia se quando a gente voltasse daquela viagem ela estaria viva. Então nós fomos fazer essa visita. E chegamos na casa dessa irmã, oramos com ela, conversamos e fomos embora. E no dia seguinte a gente ia para a Argentina, para Buenos Aires, eu e minha esposa. E não sabíamos se iríamos vê-la de volta. Quando de repente a filha dela estava desesperada, procurando a gente pela cidade. Nós saímos daquela casa, fomos fazer uma outra visita, e ela queria saber onde a gente estava. E aí eu disse: olha, nós estamos aqui na rua tal, número tal. Eu disse assim: pastor, o senhor pode descer aí dessa visita que o senhor está fazendo 5 minutos, que eu recebi uma missão da minha mãe para cumprir. E aí então nós chegamos lá embaixo no carro, ela abriu o porta-malas, estavam todos os casacos de frio daquela senhora. E ela disse assim: mamãe me mandou achar a sua esposa de qualquer maneira, porque vocês estão viajando e está muito frio. E ela falou para a sua esposa escolher qualquer um desses casacos para levar nessa viagem. Queridos, o casaco não era o importante, mas o gesto era. Como é que eu vou olhar para aquele casaco e não lembrar um amor tão profundo que vai atrás da gente? É isso que Deus está esperando quando você constrói o altar da adoração. O coração que se coloca diante de Deus e diz: Senhor, fui marcado pelo teu amor. E a minha resposta é amar o Senhor. A segunda coisa que eu queria deixar nessa noite com você: o altar também era para Abraão um marco de posse de uma promessa. Deus havia prometido para Abraão, nesse texto, que ele daria toda aquela terra, a terra de Canaã, para a sua descendência. Que Abraão não seria o dono de toda aquela terra, mas os seus netos, os seus bisnetos seriam os donos de toda aquela terra. Mas naquela hora, quando ele construiu o altar, ele estava construindo um marco de posse daquela promessa. Porque naqueles tempos não se faziam escrituras de terra. Como é que eu sabia
que alguém era dono de uma terra. Ele ia lá e construía um marco naquela propriedade de pedras, dizendo: essas pedras arranjadas desse jeito, que tem o meu jeito, o jeito da minha família, tá? Essas terras pertencem a quem colocou as pedras. E ele vai lá e constrói um altar a Deus e deixa naquele lugar. E por onde ele vai passando, naquela viagem de peregrinação naquela terra, ele vai deixando altares, dizendo: o Senhor me prometeu que essa terra seria minha, e eu estou tomando posse pela fé. O interessante é que Deus disse para ele que ele não veria essa posse. Ao contrário, a Bíblia vai dizer nesse mesmo texto que o seu povo, os seus filhos passariam por tribulações, passariam 400 anos fora dali, mas quando voltassem, aquela promessa se cumpriria. Eu estou falando de uma promessa que ia demorar mais de 400 anos. Mas aquele homem foi colocando os marcos da promessa. Os marcos da promessa. Há mais de 20 anos atrás, a gente sonhou com vocês. Quantos têm menos de 20 anos aqui? Levanta a mão, quero ver. Estão tocando aqui na sua orquestra. Levanta a mão, quero ver. Menos de 20. Tem bem menos de 20, né? Quantos anos você tem? 9 anos. Quantos anos tem? Fala. 10. Você já é mais velho. Quantos você tem? 13. 12. 9. E lá? Quanto? 16. Essa moça ali, 11. Bom, tem muita gente aqui. Se eu for perguntar para todo mundo, não termina o culto, né? Mas há mais de 20 anos atrás, não é? A gente orava e dizia assim: Senhor, nós queremos ter uma orquestra aqui na igreja. E a gente quer ter crianças aprendendo música aqui na igreja. E nós queremos ter instrumentos para essas crianças. 20 anos atrás. Interessante que o tempo ia passando e a gente ia dizer: mas será que Deus vai ouvir a oração? E aí a gente vai tomando posse das promessas. Um músico, outro, e hoje vocês estão aqui, né? E esse número que já era, quantos, Paulinho? Quantos, Paulo? Quantos são hoje? Hoje são em torno de 150 crianças, 140, 150. Não, mas o projeto todo? O projeto todo, 300 e alguma coisa. 450. E o projeto para o ano que vem para quantos? 1000. Olha, eu falei para você que ia ter 1000, né? Falei? Olha lá, já vai para o ano que vem. Deus é bom. Isso aqui, ó, é um marco da promessa. A gente está tomando posse da promessa. Na vida da gente é assim. Deus fala conosco e às vezes a gente não vê nada acontecer. Deus toca o nosso coração e a gente não percebe nada acontecendo. Mas a gente vai lá e diz: Senhor, eu recebi a tua promessa e eu tomo posse dela em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor não é homem para mentir. E a gente vai caminhando pela vida. E Deus vai mexendo nas circunstâncias da vida e vai fazendo coisas tremendas. Quantos são prova disso, de que Deus faz promessas para nós e as coisas vão acontecendo? Levanta bem alto a mão aqui. Aleluia, olha só. Cada um de nós podemos construir altares na nossa jornada, porque Deus é fiel. Às vezes a gente não vê nada, não tem nada ainda, mas a gente diz: o Senhor falou, eu estou tomando posse, e vou continuar na minha jornada de fé, e não vou mexer a minha vida para o caminho lado direito ou lado esquerdo, eu vou continuar no propósito que Deus colocou. E queridos, a gente vê a boa mão do Senhor, e nem sempre a gente tem resposta, porque o milagre é o imponderável de Deus que acontece na nossa vida, e o que for preciso fazer, Ele vai fazer. Então cada vez que você levanta um altar de adoração e louvor, você está no meio dessa jornada dizendo assim: tomei posse, eu creio que Deus vai fazer, eu não vi ainda, mas eu creio, eu confio na palavra do Senhor. Uma terceira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto
e na Bíblia toda, é que os altares eram também, naquele tempo, uma marca territorial do senhorio de Deus. Os povos construíam altares. Por que eles construíam altares? Porque eles dedicavam o lugar geográfico desse altar àquela divindade que eles adoravam. E aí eles entendiam que o dono daquele lugar era quem tinha sido dedicado o altar. Cada altar era erigido num lugar, numa espécie de consagração daquele senhor, daquele lugar, ao senhor do altar. E é por isso que Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, vai detestar a idolatria. Porque em cada lugar que era erigido um altar para uma determinada divindade, para um determinado Deus, ou se colocava ali uma imagem, uma esfinge, e as pessoas se ajoelhavam e faziam orações, eles estavam dizendo assim: esse lugar foi consagrado a um Deus que não é Deus. E a Bíblia fala que cada vez que a gente consagra um lugar a um Deus que não é Deus, porque os deuses que eram de pedra, pau, eles eram só pedra e pau, eles não tinham poder para falar, não tinham poder para fazer milagres e etc. Mas por trás desses ícones havia uma instituição maligna. E a Bíblia vai falar sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Por isso, meus queridos amigos, verso 14... fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? O que a Bíblia está tentando dizer para a gente? Toda vez que eu coloco um altar, toda vez que eu faço oração diante desse altar, eu estou dedicando aquele lugar e a minha própria vida para aquela figura que está ali. E por trás dessa figura, ou da instituição da idolatria, existe uma inteligência demoníaca. Porque toda vez que eu estou falando com alguém que não é o Deus vivo, ou o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, eu estou tirando a figura central da minha adoração de lado, e estou colocando uma figura secundária no seu lugar. E a Bíblia chama isso de idolatria. Por isso, o nicho que você tem na sua casa determina quem você adora. E mais, o nicho que você tem na sua casa determina quem é o dono dessa casa e quem é o Senhor da tua vida. Quando houve a final da Olimpíada, domingo passado, eu tenho que confessar que eu fiquei muito triste. Porque no final da Olimpíada, não é? Houve uma apresentação do Brasil. E foi levantado
um altar naquele lugar. E foi dedicada a Olimpíada Brasileira a quem? Você sabe quem? Para quem? Não sabe? É a Iemanjá. E eu fiquei pensando, Iemanjá não é dona desse país, Jesus Cristo é o dono desse país. E a gente tem que levantar um altar, dizer que essa terra pertence ao Senhor Jesus. E quando a gente imagina que essas são expressões meramente culturais, queridos, essas são expressões tremendamente espirituais. Porque cada vez que uma oferenda é feita para uma dessas entidades, quem já lidou com expulsão de demônios sabe que muitas dessas pessoas ficam possessas por Satanás. Porque atrás dessas figuras existem demônios, como a Bíblia diz. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único que leva a nossa oração ao Pai. É isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala que a nossa adoração é direta a Deus, que as nossas orações são diretas a Deus. E quem media é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ele é o nosso advogado que luta pelas nossas causas. Ele é o nosso libertador e transformador. Por isso a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando a gente constrói um altar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, deve ser para Jesus, o Senhor da nossa vida. Porque fora isso, a gente está caminhando pelos caminhos da idolatria que Deus não pode trabalhar. Por isso, a última coisa que eu queria dividir com vocês nessa noite é que todo altar era também um símbolo memorial para as próximas gerações. E é interessante que você vai ver no livro de Gênesis essa expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por quê? Porque Abraão construía altares e os seus filhos passavam por aqueles lugares e diziam: meu pai Abraão orou a Deus aqui e conheceu o poder de Deus nesse lugar. E aí Isaque construiu os seus altares e Jacó passou por lá. E Jacó também construiu os seus altares e ensinou os seus filhos. E cada vez que os filhos passavam por ali, eles lembravam de algo tremendo que o seu pai tinha vivido e tinha ensinado para eles. Eu me lembro de um tesoureiro em São Paulo, quando fui pastor numa igreja em São Paulo, e ele contou num dia dos pais a sua experiência. O papai dele já tinha falecido. E ele disse o seguinte: papai era tesoureiro da igreja quando eu era garoto. E ele me convidava, porque naquele tempo a gente não pegava cheque, nada disso. O papai é que levava o salário do pastor. Então na segunda-feira, logo cedo, ele me pegava e me levava no dia do pagamento do pastor. Eu ia com ele e levava um envelope com o salário do pastor e entregava. E eu era o companheiro dele a vida toda. E eu aprendi como ele zelava das coisas de Deus, da arrecadação, contava o dinheiro, fazia os pagamentos todos. E muitas vezes ele pedia para eu ajudar. Papai já faleceu e hoje eu sou o tesoureiro dessa igreja. Você está conseguindo entender? Os marcos memoriais da vida daquele homem, o papai dele, foram tão fortes e tão fortes que ele tinha prazer de seguir os passos do papai em adorar a Deus e servir a Deus. Na vida da gente, a gente vai aprendendo coisas com Deus. E aquilo que a gente aprende com Deus não pode ficar só para a gente. A gente tem que repassar para os nossos queridos. E às vezes, na nossa história, a gente tem que construir marcos memoriais da nossa família com Deus, da nossa jornada com Deus. Às vezes, pode ser que para você esse marco memorial não seja tão significativo, como quem sabe aquele pai que levava o filho para entregar o salário do pastor da igreja.
Mas na vida daquele filho, aquilo tinha um significado especial. Quando você vem hoje à igreja e traz o seu filho pela mão, talvez pode parecer uma coisa tão simples. Talvez ele até durma na cadeira. Eu dormi muito tempo na cadeira. Olha, não tinha lugar melhor. Naquele tempo não tinha culto infantil, então a gente dormia no banco. Você também dormia no banco, né? Eu estou vendo, né? Olha, não tinha lugar melhor para dormir do que no banco da igreja. Você também dormia no banco da igreja? Olha só, a gente encostava assim, o pastor começava a pregar e a gente dormia. Acho que não chegava nem 5 minutos do sermão, a gente já estava dormindo. E o legal é que a gente ia para casa no colo, e a gente ia curtindo o colo do pai, até chegar em casa. Mas eu estou aqui até hoje, porque o meu pai e a minha mãe nunca deixaram me levar para a casa de Deus. E nenhum deles estava preocupado que eu tinha que acordar cedo para ir na escola no dia seguinte, porque o domingo era o dia do Senhor, um dia de celebrar o Senhor. E quando eu ia na casa da minha avó, que era uma feirante, e ela não fazia feira no domingo porque era o dia do Senhor, eu e meu avô, que não era crente, ficava doido de raiva, que dizia assim: a melhor feira da semana, você não vai? Eu disse: se quiser ir, vai, mas eu não vou porque é o dia do Senhor. E eu ia na casa da minha avó celebrar, e quando eu dormia lá, ela frequentava uma congregaçãozinha perto de casa. Ela dizia: filho, eu preciso da sua ajuda, porque lá não tem cadeira. E a gente pegava todas as cadeiras da casa da vovó, levava para a congregação, assistia o culto, depois trazia de volta. E a vovó feliz da vida, que ela só tinha o 4º ano primário, mas era professora da escola dominical. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Que às vezes ela chegava na feira de sábado, cansada, que tinha saído para trabalhar 2 horas da manhã no caminhão do vovô, e chegava 2 horas da tarde. Ela ia pegar sua Bíblia, o seu caderninho, preparar a lição da escola dominical para ensinar no domingo. E eu estava lá para dormir no sábado para o domingo na casa da vovó. Eu não vou esquecer dessas coisas. Para mim são memoriais que foram deixados para a minha geração, assim como eu quero deixar memoriais para a geração dos meus filhos e daqui a pouco dos meus netos, né? Que estão chegando, se Deus quiser. Não chegou ainda, mas eu estou torcendo para chegar. Que a minha filha, ela está aqui agora, já subiu, eu vou apanhar em casa, minha filha já vai pegar no meu pé. Mas gente, é isso mesmo, esses são os marcos. Você tem marcos memoriais, vocês têm marcos memoriais da sua vida. Construam marcos memoriais na vivência da família, onde Deus seja adorado. Coisas simples, queridos, coisas pequenas. Não coisas que você está pensando complicadas, não. Pequenas coisas que marquem a vida, que sejam a celebração nossa. E sabe, o tempo vai passar, a vida vai mudar, mas como eu, vocês vão lembrar, e os seus filhos vão lembrar, de valores que foram marcados na nossa existência, porque alguém construiu um altar no meio da sua jornada. Nessa noite eu queria orar com você, queria desafiar você a esse tempo de oração junto conosco. E o grande desafio era que você aprenda a construir altares. Hoje os altares não são mais de pedra, como naquele tempo. E nem necessariamente são um nicho que você vai colocar na parede ou no fundo do corredor. O maior altar é o teu coração e a tua vida. A maior oferta é você. A maior bênção é quando a gente pode ter comunhão com o Espírito. Ricardo falou isso para a gente, já contamos aqui algumas vezes, do que aconteceu no departamento infantil aqui dessa igreja. No momento do ofertório, veio uma menininha, e ela ficou do lado do gasofilácio, lugar de pôr as ofertas. E aí passou o momento do ofertório, ela não ia embora. Naquela época era o pastor Ricardo, o pastor das crianças. Ele ficou preocupado, ficou pertinho dela e falou: filha, tem algum problema? Ela falou: não. O que é que você está fazendo aí? Eu vim me entregar para Deus. Eu sou a oferta.
Olha, eu tenho certeza que não existiu maior oferta naquele dia do que a oferta daquela menininha, porque ela entendeu o sentido de construir um altar. Eu me comprometo com o Senhor, eu amo o Senhor, eu fui visitado pelo Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor, a minha vida é tua, eu sou oferta. Se você está no meio da jornada da vida e Deus tem falado ao teu coração, constrói os altares na tua peregrinação. Primeiro colocando a tua vida no altar do Senhor. Depois, confirmando as promessas de Deus. Quando Deus fala ao nosso coração, queridos, é tremendo. Quando eu vou lá para o meu tempo de oração e o Espírito de Deus me fala algumas coisas, alguns vão dizer: pastor, o senhor está louco, não vai dar certo. Mas se Deus falou, eu não estou nem aí. Eu vou lá e tomo posse. Senhor, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu creio na tua promessa. Se Deus deu uma promessa para você, filho, talvez uma promessa da tua alma, do teu coração, quem sabe uma promessa para alguém da tua família, e você está esperando, e talvez aí dentro do teu coração você está em dúvida. Olha, pode construir altares e dizer: Senhor, se o Senhor prometeu, eu creio que o Senhor vai derramar a tua graça sobre a minha vida. E a gente continua a jornada de fé, para o sul, para o norte, porque não importa onde a gente vai levando os altares de Deus na nossa vida, e ali a gente vai deixando as marcas. Se você é pai de família, mãe, se você está começando uma casa, uma família, constrói o altar de Deus na tua casa. Celebra Jesus. Faça pequenas coisas em que você celebra o Deus da tua vida. Hoje eu quero orar por você, quero orar pela tua vida, quero orar pela graça de Deus no teu coração. Se você ainda não ouviu a voz do Espírito na tua alma, como Abraão, e você está correndo de um lado para o outro, Ele hoje quer visitar você. E eu queria convidar você a dar alguns passos de fé e pedir: Jesus, eu quero construir o primeiro altar dentro da minha alma e receber Jesus como Senhor da minha vida, o dono da minha casa, o dono da minha história, o dono do meu presente, o dono do meu futuro, o dono também do meu passado, porque eu vou entregar para o Senhor transformar a minha vida. E eu queria orar com você, queria orar com a sua família, queria orar com esse povo tremendo que Deus está tocando o coração. Se hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, quem precisa construir um altar é você, está na hora. Quantos anos você tem? Então agora, com as tuas palavras, você fala isso para Jesus, do teu jeito: Jesus, eu estou te chamando, estou te convocando, estou te pedindo, entra aqui, constrói o teu altar dentro do meu coração. Eu quero te pedir, Jesus, toma o controle da minha vida, tu és o dono da minha vida, me ensina a viver segundo o teu projeto. Eu quero aprender a colocar toda a minha vida sobre o teu altar, todos os dias. Me ensina, Jesus. Agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. Eles não vieram aqui por outra razão, a não ser porque o mover do teu Espírito tocou o coração deles. E essa é obra do Senhor, não é obra do homem, não é obra de uma igreja, é do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, coloca agora o selo, a marca de propriedade sobre esse coração, e que esses teus filhinhos sejam benditos do Senhor. E, Senhor, que eles aprendam a andar contigo dia a dia, e que, Senhor, possa, através do teu Espírito, ser o professor particular, dar sabedoria, ensinar a fazer discernimento entre coisa boa e ruim,
tomar decisões na vida, porque eles querem ser o altar do Senhor, a oferenda do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Pai, que essa jornada de peregrinação de fé não termine aqui, ela só começa aqui. Que o Senhor segure na mão desses teus filhinhos e caminhe com eles, dia após dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.